Fala, Ascendentes, tudo bom com vocês? Aqui é o Guilherme e estamos dando continuidade ao Clube do Livro. Aqui comigo está o Gabriel. E aí, pessoal? E o Jackson. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui abordar os livros O Príncipe, de Nicolau Maquiavel e 1984, de George Orwell. Lembrando aqui a todos que o objetivo do Clube do Livro, do nosso episódio, é promover um debate e discussões sobre livros mensalmente. A gente sempre vai trazer aqui um debate, aqui, a gente vai conversar sobre eles, sempre trazendo à tona aqui o que a gente aprende com os livros, sempre tentando trazer essa mensagem para vocês, muitas vezes incentivando a ler os livros e de vez em quando dando alguns spoilers para ter a melhor ideia do assunto. E agora a gente começa com o Jackson, né? Ele vai resumir aqui o 1984 do George Orwell. Esse nome é tão estranho, né? Mas fala aí, Jackson, o que você tem pra falar desse livro? Falando primeiro aqui sobre o que é o livro, 1984 é uma distopia futurista. Foi escrita em 1949, foi o último livro escrito por George Orwell. George Orwell, ele foi um social-democrata, mas o curioso é que ele foi de certa forma muito repudiado pela esquerda da época dele. O George Orwell, ele se identificava com a social-democracia, mas o curioso sobre isso é que ele era de certa forma repudiado pela esquerda da época dele, porque ele acreditava que independente do espectro político qual você se identifica, você não deve jamais usar um cabresto e seguir às cegas tudo que é dito por aquela vertente, pelos líderes, ideólogos, pensadores, quem quer que seja. Ele sempre foi alguém que criticou muito todo e qualquer regime totalitário. Em 1984 não é diferente. Ele trata um regime extremamente autoritário, o regime do Grande Irmão, o Big Brother. O que eu acho que é mais interessante nesse livro é a forma como muito do que é dito nele, muito do que é descrito, pode ser sim trazido para os dias de hoje. A década atual em que nós vivemos. Exatamente. A década. Aqui, o personagem principal, o Winston Smith, ele trabalha no Ministério da Verdade. Esse Ministério da Verdade, ele é encarregado de reescrever a história conforme o regime do Grande Irmão deseja. Então ele é responsável por apagar pessoas, acontecimentos, eventos históricos, tudo. Nesse regime, a verdade é o que o regime quer. A verdade não existe por si só. Ela é totalmente escrita, dominada e definida por aqueles que né, também por eles. Exatamente. E esse regime, ele controla todos os aspectos da vida dos cidadãos. Completamente. Existe até mesmo algo que eles chamam de crime-ideia, que é qualquer ideia, qualquer pensamento ou qualquer coisa que discorde do regime. E o que eles fazem quando se deparam com alguém assim é simplesmente eliminar. E aqui, uma coisa interessante também são as teletelas. São os televisores que ficam embutidos na parede e as pessoas não apenas assistiam os programas, logicamente, tudo controlado pelo governo, mas também existia uma câmera que permitia que o governo observasse as pessoas. Então, a gente pode traçar a isso um paralelo com a sociedade que nós vivemos. Mente observados. Não é incomum estarmos conversando sobre alguma coisa e de repente no nosso celular aparecer uma propaganda relacionada àquilo. Não é? Vocês já se depararam com algo assim? Sim, isso é corriqueiro. Por exemplo, no Facebook você está pesquisando alguma coisa na internet, por exemplo, tênis Adidas, e no Facebook aparece uma propaganda de tênis Adidas. Uma coisa assim. Sim, está sendo vigiado por... As teletelas não são tão descaradas, né? Mas elas existem, elas estão todo momento buscando informações nossas para alguém, alguma empresa, coisa do tipo, né? E assim, aqui nós não vamos dar spoilers, mas... Pode falar tudo aí, o final também. O carinha lá morre. Eu tô brincando. Vai cortar essa parte. Ai, muito bom. Mas uma das coisas que eu acho mais interessantes aqui
é a forma como é feita a lavagem cerebral. Eles basicamente inserem na pessoa o que a gente conhece como relativização. Eles relativizam a verdade. Então a verdade não é aquilo, não é um ponto fixo. A verdade é X, mas pode também ser Y. Um dos pontos que eu acho mais interessante no livro é a lavagem cerebral. Ela é feita inserindo, fazendo a pessoa realmente acreditar naquilo que nós conhecemos, como eles fazem as pessoas acreditarem na relativização. Ou seja, a verdade não é uma coisa concreta. A verdade pode ser X, pode ser Y, pode ser Z. E a partir disso vai gerando dúvidas. Então, 2 mais 2 já não é mais 4, 2 mais 2 é 5. A partir do momento que a pessoa começa a duvidar de algo tão simples e tão enraizado na mente, né? Qualquer coisa fica mais fácil de ser colocada lá. Para finalizar aqui, não vou me estender muito sobre o que se trata o livro, o que ele é. É interessante também se observar nesse livro a forma como a figura de um inimigo é sempre muito utilizada por regimes totalitários. Eles estão sempre em busca de um grande inimigo para ocultar tudo aquilo que o regime tem feito e tornar, de certa forma, aceitável através do desespero, da destruição e dominação, tudo que um governo autoritário tem feito. Se a gente puder trazer exemplos atuais, o próprio nazismo foi isso. Com toda a propriedade, dá para falar que o próprio partido nazista teve como objetivo a demonização dos judeus e povos, tipo, minorias, né, naquele momento, e acabar como perseguindo eles e justificando todas as atrocidades que eles faziam, como campos de concentração e tortura, para um povo que, obviamente, eles tinham essa rixa, né? A gente pode pegar um exemplo bem atual, que aconteceu até há pouquíssimo tempo, do Nicolás Maduro, que ele começou a meio que puxar a briga com o Brasil, falando que o governo atual está querendo causar uma guerra e tudo mais. Sim. E é interessante a gente ver como um livro escrito em 1949 já previa tantas coisas que são utilizadas hoje por ditadores mundo afora. Outro ponto interessante, como eu havia dito, é que essa demonização de um terceiro é feita pela própria mídia. A partir de pequenos erros, entre aspas, né? Notícias fora de contexto algumas vezes. Manchetes, principalmente. Infelizmente, nós vivemos em um país onde as pessoas são leitores de manchete. Sim. As pessoas veem o que está a chamada do jornal e parece que não precisam saber de mais nada. Então, também não é nem um pouco incomum a gente ver no jornal pequenos erros, né, entre muitas aspas, que na verdade dão uma conotação totalmente diferente à notícia. Tem muitas coisas na sociedade atual que a gente consegue traçar com esse livro, né? Que é exatamente uma coisa bem rasa, mas que a gente consegue trazer. É o próprio Big Brother que acontece no Brasil há vários anos, que vem diretamente desse livro, que é Uma Casa Vigiada por Todos. E eu acho muito interessante como o próprio Big Brother se tornou uma teletela, que tipo uma teletela da teletela. As pessoas vendo TV, vendo a casa lá, sabe? Tem a casa lá com as pessoas e a gente tá assistindo elas e sendo assistido pelas mídias, porque o pessoal vê o quanto a gente assiste e anuncia lá, né? Então acaba que virou a mídia, ela usa até a cultura pra, tipo, subverter as pessoas. Como, tipo, por mais que esse livro seja antigo, ele ainda é utilizado até hoje e atualizado, né? Porque Sim. Ele sempre tem essa mudança, né? Eles vão sempre buscando novos caminhos de atingir todos nessa teletela mundial. E aqui, os dois princípios que esse governo sempre atacou, né, que foi descrito em 1984, são liberdade e a verdade. E é interessante aqui que o personagem principal,
ele começa a justamente questionar tudo isso. Questiona a verdade imposta, e as lembranças que ele tinha da infância dele. Começa a comparar aquilo e começa a questionar o regime. E nele sempre tem algo que na literatura sempre retratou como uma das maiores forças do ser humano, que é a busca pela liberdade. E no Winston cresce fortemente um sentimento de liberdade e de contato humano também. Quando ele conhece A Júlia. a Júlia lá, que ela é uma das que é contra o partido do Big Brother, ela é tipo uma rebelde, assim, ele vê, assim, tipo, uma esperança, ele logo já começa nessa, tipo, tem alguém que é contra ele, então, tipo, ele vê essa salvação, assim, é bem legal na história, como ele meio que tem esse relacionamento com ela num mundo em que as pessoas têm contato por telas. Isso é bem interessante. E aqui também outro ponto muito interessante é a forma como a massa se permite ser alienada muito fácil. As pessoas não questionam o que o governo impõe. Elas simplesmente aceitam, recebem aquilo com muita facilidade. O povo se tornou totalmente uma massa de manobra, né? Totalmente sem senso crítico e com uma cabeça totalmente preparada para receber a mensagem e agir como gado. Exatamente. E aqui, futuramente, eu vou ler também, na verdade já mês que vem, eu vou ler Admirável Mundo Novo, e nele também traz um paralelo muito interessante, porque aqui, enquanto George Orwell temia que a sociedade fosse destruída por tudo aquilo que ela teme, o autoritarismo repressivo realmente, em Admirável Mundo Novo, o autor temia que a sociedade fosse destruída por tudo aquilo que lhe traz prazer. Em 1984, George Orwell ele temia que a verdade fosse sufocada pela violência e repressão. Em Admirável Mundo Novo, o autor temia que a verdade fosse ofuscada, fosse afogada na irrelevância. E a gente vê que é justamente isso que acontece hoje com a gente. Exatamente. Exactly. Vocês podem conferir também, mais pra frente a gente vai lançar um episódio sobre acervo mental, que vai falar muito sobre isso, sobre a quantidade de informações que recebemos. Fiquem ligados que vai ter episódio novo aí. E para finalizar o meu raciocínio sobre o livro, é impossível ler esse livro, pensar sobre ele e não vir à mente o papel que a mídia vem tomando. Claro, existem diversos pensamentos, diversos questionamentos que o livro traz, mas nesse momento, no momento atual que nós estamos vivendo, eu não consigo deixar de pensar no papel que a mídia vem tomando em nossas vidas. Será que não está chegando um período em que a mídia vai deixar de tentar nos agradar e se moldar às nossas vontades e vai começar a tentar moldar as nossas vontades? Muito bem. Agora vocês viram o debate do Guilherme e o Jackson acerca do livro 1984, que não foi publicado em 1984, mas enfim. Agora um livro também que me tocou o coração, que é O Príncipe. Por favor, Guilherme. É isso aí, Guilherme. Vamos lá com o Guilherme agora, pessoal. Muito bom. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, ele teve a sua primeira publicação em 1532, para ser mais exato. E foi feito por Lourenço de Médici, né? Lançado várias vezes, sim. Era o Lourenço de Médici, ele era um diplomata na época, que ele era filho do pessoal lá, de uma família famosa na Itália. E como era aniversário desse Lourenço, o Maquiavel mandou o que na concepção dele era o melhor presente que se poderia dar a uma pessoa, que é o conhecimento. Então ele escreveu esse livro com o intuito de municiar o Lourenço de ter as melhores decisões e melhores estratégias em relação ao poder. O Príncipe, ele aborda principalmente exatamente como a conduta deve ser de um príncipe,
que naquela época era como se fosse, as famílias eram principados que detinham um território e exércitos. Então ele usa muito essa conotação de principados novos, principados herdados, conquistados, como gerir o seu principado. A gente pode traçar vários perfis mais para frente do que são principados e como a gente pode atualizar eles hoje em dia, o que é um principado hoje em dia, porque a gente não detém exércitos e territórios, nós, pessoas mundanas aqui. Porém, a gente, no conceito que ele coloca, a gente tem principados. E é mais bacana a gente abordar mais para frente isso. O Maquiavel ele discorre nesse livro vários meios de se conquistar um principado, como se conquistar um principado, que alguns são melhores que outros, como você gerir um principado que é herdado e como gerir um que é conquistado, porque ele diz que se você conquista um território, você tem que dizimar o controle antigo de toda como era feito antigamente, porque senão você vai deixar uma rebelião acesa ainda, que ela vai futuramente ascender contra você. Uma coisa que muito se fala no livro e que é mal adaptado hoje em dia e mal falado é do 18º capítulo, que ele discorre sobre ser temido, ser amado ou ser odiado, sobre nos principados, no comando. Muita gente, eu já vi muita gafe de muita gente que fala que Maquiavel afirma que é melhor ser temido do que amado. Claramente, quando você lê Maquiavel, ele não diz exatamente o que é melhor. Ele propõe esse debate. Ele diz com certeza que é abominável ser odiado. Dentre todos esses aspectos que um príncipe pode ser para os seus súditos, é odiado o pior deles. Muitas vezes é bom ser temido do que ser amado, mas na maioria das vezes vai ser melhor ser amado do que ser temido. Porém, muitas vezes você não tem como ser amado. Então, realmente, nesses casos, é melhor ser temido. Num exemplo de um principado conquistado, é muito difícil você conseguir o amor do povo que foi conquistado. Só se o povo passava por grandes repressões. E ele fala exatamente nisso, que você pode muito bem usar o povo como um paiol para conquistar o principado. E é muito bom como hoje em dia a gente consegue usar atualmente o Príncipe do Maquiavel, que hoje em dia é um exemplo de obra estrategista. Hoje em dia os nossos principados, eles ainda existem, eles só mudaram. Pode ser no trabalho um principado, pode ser na sua família, no grupo de amigos. Sempre você vai ver aqueles que são meio que súditos ou que detêm o controle daquele povo, daquela junção de pessoas. No trabalho, geralmente é o chefe, o príncipe, e aí tem os súditos. Só que às vezes o chefe pode mudar, ele pode cair. Como você conquista um território, uma posição. Isso é bem interessante, não? Com certeza. Legal. Uma das coisas que eu acho mais interessante sobre a obra é que nela, Maquiavel, ele trata as coisas como elas são. Ele não tenta maquiar ou poetizar as coisas. Hoje em dia, principalmente, nós temos a tendência a rejeitar tudo aquilo que vem de forma muito crua. E é justamente isso que Maquiavel faz. Ele não tenta minimizar a situação. Ele fala precisamente, as coisas são assim. Se você agir dessa forma, vai dar bom. Se você agir de outra forma, vai dar ruim. Por isso, isso. Até por isso que Maquiavel ele foi muito criticado. Sim, hoje em dia a gente usa a expressão, né, maquiavélico, Sim. que vem diretamente de não ser uma pessoa má, mas ser uma pessoa fria e racional nesse sentido de que o pessoal fala muito que os fins justificam os meios. Que Maquiavel nunca disse isso, mas o pessoal liga muito a linha de raciocínio dele por ser direto
e, vamos dizer, nesse ponto frio, a esses pensamentos que hoje temos. E hoje eu acredito que, se você parar para pensar, você vai ver que nós vivemos em uma época que é muito mais emocional, onde a emoção por trás do discurso tem tido um significado igual ou até maior que o próprio discurso em si. Se refere muito mais à forma como você diz as coisas, não ao que você diz. E, sinceramente, eu acho isso muito complicado, Sim. muito ruim, para ser sincero. Hoje em dia o emocional ele passa muito. Como o Príncipe de Maquiavel foi escrito há quase... O Príncipe ele foi publicado há quase 500 anos atrás. Então ele traz uma visão de mundo bem diferente, mas que é totalmente palpável hoje em dia. A gente consegue aplicar ela perfeitamente. Ter uma boa noção dos principados hoje em dia. Então, aqui realmente acho que fica esse raciocínio. O que vale mais? O discurso racional, o discurso emocional ou algo no intermédio? Será que vale realmente a pena você acreditar em tudo que é dito com apelo emocional, a histeria, ceder à histeria, ou realmente criticar tudo que é dito, a forma como é dito e pensar por si próprio? Sim. Porque muitas vezes a racionalidade também tem muitos contrapontos. O que é dito de forma racional nem sempre é fato. Realmente. Uma coisa que eu gostaria de terminar aqui com o nosso papo é uma frase que Maquiavel que diz que não é possível possuir todas as virtudes, mas nunca deve se deixar de buscar por todas e muitas vezes parecer possuir todas, porque um príncipe ele sempre tem que ter a noção de que tem alguém tentando conquistar tudo que ele tem. Então ele deve sempre parecer forte, imponente, para que não incite fraqueza em si mesmo, para que os outros possam ter essa oportunidade de conquistar. Então ele diz isso, como o Jackson estava falando, friamente, porque a gente não pensa muito hoje em dia que alguém vai estar tentando roubar e pegar alguma coisa que é minha. E que os principados, hoje em dia, eles não são físicos. Às vezes é o seu lugar, é uma vaga de emprego. Isso a gente vê diariamente. Numa vaga de emprego, é um principado que está em disputa ali. Como você vai se apresentar numa entrevista de emprego, como você se veste, como você aparenta. Você parece conquistar todas as virtudes para conquistar aquele principado, que é a sua vaga. Então, você, obviamente, todos nós sabemos que não detemos todas as virtudes. Eu não sei se é possível ter. Mas o que te impede de ser alguém que vai chegar mais próximo disso possível? Exatamente. A busca é o caminho e deve ser seguido. O objetivo não importa muito se a gente consegue ou não, mas que a gente deve ser essa transcendência. Devemos sempre buscar isso. É a velha história do 1%. Hoje, ser 1% melhor do que nós somos ontem. Quer finalizar? E é com essas palavras sábias que a gente encerra hoje o nosso programa. Vocês podem encontrar a gente no nosso e-mail, ascendentespodcast@gmail.com, no qual vocês podem deixar comentários, presentes, dinheiro e outras coisas. E a gente também tem Instagram, que é o... @Mentes Ascendentes. Instagram, desculpa. E o Facebook, que é... Mentes Ascendentes. Exato, vocês podem encontrar a gente nessas redes sociais. A gente também tem Anchor, Spotify e Deezer. Vocês sabem qual é, porque é o mesmo nome do podcast. E temos o SoundCloud também. E é com essa mensagem que eu desejo a vocês que me enviem dinheiro, por favor. Um beijo. Então, pessoal, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. E até o próximo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. É porque o editor gostou que eu vou falar. Mamanag. Falou!